esporte, destacava-se o time de futebol do Náutico Futebol Clube desde o ano de 1957, que tinha como presidente o desportista o senhor Salvador Hidalgo. Posteriormente, no início da década de 1960, mais precisamente no ano de 1962, nasceu o time do 21 de abril, de tantas glórias que veio a substituir a equipe do Náutico no coração dos moradores. Também um hospital, embora modesto, a vila já possuía, onde atualmente se localiza a loja Norte Malhas. Funcionava o Hospital São Paulo, dirigido pelo Dr. Paulo Cono. Dr. Paulo, porém, não fora o primeiro médico da Vila Brasil. Anteriormente, aqui já fixava residência o Dr. Blasco Miranda de Ouro Fino. Os novos moradores que nasciam no hospital já podiam até ser registrados no cartório o registro civil que fora instalado em maio de 1959. O primeiro registro foi da garota Angelita Ferreira de Lima e a certidão foi assinada pelo tabelião Teotônio Alves de Almeida. No início da década de 1960, Vila Brasil apresentava uma economia crescente. Apesar das dificuldades de transporte, o que levou agricultores a movimentos de protestos em 1961, havia uma grande variedade de lavouras, a maioria de subsistência, que eram colhidas e transportadas precariamente até o núcleo da vila. Era muito comum encontrar-se nessa época os cultivos de amendoim, predominantemente arroz, feijão, milho e um pouco de mamona e café. No setor industrial imperava o comércio de madeira, com instalações crescentes de serrarias que se explica pela abundância de madeira nativa então existente. Destaque-se no ano de 1960 a implantação da primeira serraria do município, de propriedade do senhor Lázaro Berto Gonçalves. Logo em seguida, ainda no mesmo ano, instalou-se aqui a Madeireira São Paulo, que deteve hegemonia comercial e industrial no ramo durante muitos anos. Seus gerentes eram os senhores Henrique Miller e Pedro Assunção. Vila Brasil detinha, à época, a primazia de possuir a indústria pioneira de extração de óleos vegetais em todo o Mato Grosso, a Ciobras, de propriedade da família Hidalgo. Com uma agricultura ainda incipiente, mais promissora, o ramo madeireiro forte e uma crescente chegada de novos moradores, o comércio de Fátima do Sul tornava-se excepcionalmente rentável àqueles que aqui se instalavam e que, por conseguinte, passava a dar uma nova feição à vila. E para dar suporte financeiro e segurança ao comércio e indústria, aqui se instalara o Banco Agrícola de Mato Grosso, cujo gerente era Reinaldo dos Santos Moraes. Posteriormente, ainda na década de 60, aqui abriram filiais os bancos Agropecuário de Campo Grande, Financial e Bradesco. Nessa época, a colônia japonesa já era bastante expressiva, contribuindo com a riqueza do município na produção de café e lojas comerciais. Foi no período de 1955 a 1970 a fase áurea do setor comercial, o que levava as lideranças locais a sonharem com uma futura emancipação. A riqueza aqui gerada e transformada em tributos para a sede de Dourados era um aspecto suficientemente forte para essas ideias libertárias, para uma perfeita dimensão da força que era a Fátima do Sul naquela época e dos negócios que aqui circulavam. Basta dizer que entre 1965 a 1967, a população chegou a atingir 63 mil moradores. Boas opções de lazer já dispunham a vila, poucas e modestas, é claro, mas tinha o suficiente para intercalar-se aos momentos de trabalho duro. O local onde atualmente se situa a Casa Lima, em anos anteriores, era utilizado para pequenos bailes de carnaval. Um pouco mais abaixo foi instalado o Cine Marrocos,
onde a população e principalmente os namorados se divertiam com os filmes no final da década de 50. Para quem gostava de diversões mais baratas ou um aproveitamento maior daquilo que a natureza oferecia, havia o carinhoso Rio Dourados, onde podia-se passar o dia banhando-se ou pescando. Outros preferiam postar-se sobre a ponte de madeira e ficar admirando a paisagem, até flertando. Por que não? A participação dos padres missionários foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento de Fátima do Sul. A chegada do padre José Pascoal Busato em dezembro de 1956 representa para o município uma nova fase de sua evolução, trazendo humanidade, união de propósitos e afetividade nas relações, o que nos faz pensar como seria importante a sua presença em nosso meio na atualidade, nesses momentos de tantas dificuldades. Inúmeras obras foram iniciadas e gerenciadas através do padre José Pascoal, funcionando como um guru, um consultor e como um estimulador de toda a população. O querido padre chegava a extrapolar as suas funções paroquiais e envolvendo-se em tudo que representasse melhorias para a comunidade, independentemente de credo. Sua preocupação com as mais carentes sempre foi uma das suas características. Foi em sua permanência nesse município que conseguiram se concretizar diversas obras. Hospital do Cias, Instituto Dom Pedro II, introdução do movimento social palotino, que criou e administrou, escolas de datilografia, corte e costura, culinária, hortas comunitárias, dentre outras, alteração do nome da cidade, cuja iniciativa encabeçou desde o princípio. Convênios com institutos internacionais para a recepção de alimentos. Enfim, o padre José Pascoal sempre foi figura de proa em todos os movimentos que geraram benefícios para os moradores. No início da década de 1970, o padre José teve que acatar ordens superiores para assumir a paróquia de Iporã, no Paraná. Foi embora, mas foi com o coração partido, deixando aqui muitas saudades e muitas obras, eternizando o número de lugares de Fátima do Sul. O padre José faleceu em 2 de junho de 1986 e seu espírito de luz, por certo, não se esqueceu daquela pequena cidade de Mato Grosso que ajudou a desenvolver. Em seu lugar foi designado o padre Aquiles Pio Regim, de temperamento forte e enérgico, mas igualmente dinâmico e criativo. Padre Aquiles deu continuidade com muita determinação e competência às obras iniciadas pelo padre José Pascoal. Apesar da diferença de personalidade, padre Aquiles também teve grande influência nos principais movimentos de Fátima do Sul e também deixou muitas saudades quando aqui se retirou. Sua principal obra foi a construção do atual salão paroquial. Embora a participação da Igreja Católica tenha tido grande influência na vida do município, é importante destacar a participação de outras congregações religiosas no desenvolvimento e na evolução de Fátima do Sul, com a criação de templos, escolas e participação ativa dos movimentos que visavam o desenvolvimento municipal. Como a Igreja Batista começou a atividade missionária desde o ano de 1954, através do seu primeiro pastor, Dulcino Matos, e a Assembleia de Deus, através do infatigável trabalho do pastor Marinho. Todas as irmandades religiosas, enfim, tiveram a sua importância na vida e história do município. Em outros lugares do estado, já se falava muito em Vila Brasil. Informações sobre o seu desenvolvimento, suas terras, eram transmitidos pelos viajantes e por muitos moradores daqui a pessoas de outras cidades. Isso fazia com que a curiosidade trouxesse para cá
compradores de terras, comerciantes para estudar o lugar e avaliar a possibilidade de aqui se instalarem. Era o amor à primeira vista quando chegavam em Vila Brasil.